Você sabe o que é reforma íntima? Longe de ser um conceito abstrato, mas na prática, o que realmente é? Para o Espiritismo, talvez seja um dos conceitos mais desafiadores, porque ele envolve o grande objetivo da reencarnação. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber, na prática. O que é a reforma íntima? Bora lá? De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para conseguir conter seus impulsos, suas más inclinações. E a reforma íntima ela tem 3 pilares para ajudar a gente nesse trabalho. O primeiro é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento de verdade, sabe? Você realmente olhar para você mesmo e entender quem você é, quais são os seus defeitos, sem máscaras, sem se esconder de você mesmo. A vigilância ela é fundamental para que você... Assim, a gente não vai conseguir se livrar rápido dos pensamentos ruins, tá? A vigilância é você perceber esses pensamentos e bloqueá-los antes que eles se tornem ação. O terceiro pilar é a vontade. A vontade talvez seja a mola propulsora de todo esse processo, porque não adianta você se propor a fazer a reforma íntima, tá? Se você, na verdade, lá dentro você não entendeu a real necessidade dela, a importância e a necessidade da reforma íntima. Quando você entende isso, a vontade surge. Sabe, é como comparar com um casal que está discutindo por causa de lavar louça. Normalmente é o marido que não lava. Mas ele fala, eu lavei semana passada. E a esposa vem e fala, mas eu não quero só que você lave a louça. Eu quero que você queira lavar a louça. Entende? Eu quero que você entenda que a louça precisa ser lavada e por isso você queira lavá-la. É a mesma coisa. Tá? É entender que você precisa fazer a reforma íntima. E faça. E queira fazê-la. Santo Agostinho nos deu uma receita infalível de reforma íntima. Na prática. Ali, no dia a dia. Ele dizia o seguinte: você tem que fazer 3 coisas ao final de cada dia. Tá? Acabou o seu dia, você vai lá e se pergunta: eu faltei com alguém hoje? O que eu fiz? Eu errei? Ou cometi alguma falta com alguém hoje? Segundo, por que eu fiz isso? Foi orgulho? Foi medo? O que foi? E terceiro, como eu posso corrigir isso se amanhã acontecer a mesma situação? Como eu posso agir? De que forma que eu devo agir se a mesma situação acontecer? Essa receita é infalível se você fizer ela todos os dias. Porque é um hábito. A gente se transforma pelo hábito, gente. Pela persistência. Tá? Essa receita realmente ela é um presente, porque se você conseguir, acabou o seu dia, seguir essas 3 regrinhas, sabe, é simples. Eu errei com alguém? Por que eu fiz isso? E se amanhã eu passar pela mesma situação, o que eu tenho que fazer? Não é difícil. Tem que ter a vontade e a persistência. Nossa evolução tem 2 grandes inimigos. Um se chama orgulho e o seu filho, o egoísmo. O orgulho, ele não permite que nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas. O orgulho, ele cega nosso autoconhecimento. E assim a gente sempre acha que não está errando, sempre culpa o próximo. E o egoísmo, que é originário do orgulho, ele faz com que não percebamos os outros, não percebamos as pessoas em volta. A gente se fecha dentro dos nossos próprios problemas, acha que os nossos problemas são os maiores do mundo. Às vezes são problemas idiotas, mas pra gente são os maiores do mundo, porque o meu egoísmo está dizendo isso. Eu sofro. Ah, mas fulano tem um problema pior que o seu. É problema dele, eu estou sofrendo o meu sofrimento aqui. Esse é o egoísmo. E a gente tem que combater veementemente esses 2 inimigos. Como que a gente faz isso no dia a dia? Assim, ninguém vai evoluir, vai amadurecer dentro de uma caverna. É com o atrito, é com o conflito, com o dia a dia ali, o tete a tete com as pessoas que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente amadurece. Na família, por exemplo, como é que você faz para lidar com isso? É paciência. Na família a palavra é paciência. Entender as pessoas,
e dá suporte. Na família e no trabalho. No trabalho você sempre tem aquele ser que é muito difícil, que incomoda todo mundo. Como é que você age com ele? Você bate de frente? Não. Tolerância, paciência. Entender as dificuldades daquela pessoa. Aí você sai do seu egoísmo. É você perceber que aquelas pessoas também passam por dificuldades. Às vezes não são tão grandes quanto a sua, mas para ele é. Tá? Ele está errado no egoísmo dele, mas a sua obrigação é entender aquilo e respeitar. Tá? Ele tem as dificuldades dele e ele não sabe lidar com as dificuldades e ele acaba reagindo a isso. Na família, no trabalho, no trânsito. Tolerância e respeito, gente. A grande ferramenta para você lidar com esses atritos do dia a dia é entender as limitações do próximo. É entender que o próximo não está sabendo lidar com as dificuldades dele e acaba reagindo de forma boba, de forma até idiota às vezes, desrespeitosa. Mas é o que ele tinha para o momento. É o que as condições que ele está vivendo permitiram para ele naquele momento. As pessoas, a gente tem que entender que o mundo não veio para atacar a gente. As pessoas estão vivendo as suas vidas. E a gente se sente atacado quando elas erram, porque na nossa cabeça, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente acha que é pessoal, é pra gente. Fizeram contra a gente. Quando na verdade é só uma reação à própria vida dela. Então, quando você entende que as pessoas nem sempre estão buscando essa reforma e nem sempre conseguem lidar com seus problemas do dia a dia, elas vão reagir dessa forma. Você entendeu isso? Você percebeu que não é contra você, não é diretamente contra você o problema? Você ignora. Você passa reto. Um grande perigo da reforma íntima, na verdade, do autoconhecimento, é a autopunição. Porque você começa a perceber, o autoconhecimento te faz o quê? Você perceber os seus defeitos. E você começa a perceber os seus defeitos. E você começa meu Deus, eu tenho defeitos, eu sou um ser miserável, como que eu posso estar vivo? E começa a abraçar o seu defeito. E começa a fazer carinho no seu defeito. Eu tenho um defeito para chamar de meu. Infelizmente, muita gente faz isso. Acaba alimentando o seu egoísmo com o seu próprio defeito. E não percebe que, na verdade, ela precisa combater aquele defeito. Ela abraça ele. Tá? Isso é muito perigoso. O Chico Xavier dizia uma coisa que é muito bacana, que você não pode mudar o passado, mas pode começar um novo futuro. É justamente isso, é você. Eu tenho defeitos. Às vezes muito ruins. Só que eu posso deixar ele lá atrás. Eu posso começar a trabalhar para não repeti-los. Essa é a grande sacada. A reforma íntima, ela é um convite à liberdade. Porque às vezes a gente acha que a gente vai ficar se prendendo, se podando. Porque a gente coloca, eu sou assim. Quando não é, você está só reagindo ao mundo. Tá? Quando você consegue se policiando, consegue mudar a sua postura, porque você não vai viver a vida toda se policiando, gente. Você vai fazendo sua vigilância, mudando suas más inclinações, e aos poucos isso se torna natural para você. É onde você se desamarra das convenções do mundo. Por isso que é um convite à liberdade, porque você vai conseguir pensar por conta própria, se desamarrar da quantidade de energia ruim que o mundo te joga, para que você reaja e fuja e escape da sua reforma íntima. Quando você tem essa consciência de que você se livrou disso, você começa a viver por si, por você mesmo, começa a pensar por você mesmo, isso é uma grande liberdade. Pois é, gente, a reforma íntima é uma batalha diária. Tá? Eu espero que esse vídeo, na verdade, não tem pretensão de ser um manual prático de reforma íntima, porque a reforma íntima ela é uma luta constante. Porque é fácil a gente falar, faça isso, faça aquilo lá, mas no dia a dia, rapaz, é difícil, é muito difícil.
mas a gente tem sempre que dar o primeiro passo. Eu espero que esse vídeo consiga te ajudar a dar esse primeiro passo. É isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, se inscrevam no canal, que é importante pra gente, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.